Você já precisou escalar uma parte do seu sistema, mas acabou percebendo que ia precisar escalar tudo junto? Duplicando suas máquinas, duplicando seus bancos de dados e principalmente duplicando seus custos? Já trabalhou num projeto tão grande em que várias equipes atuavam ao mesmo tempo e quando dava algum problema no build era aquele Deus nos acuda e todo o time ficava parado? Já teve um bug, um erro em produção que quando acontecia tirava a solução inteira do ar? Então esse vídeo é para você. Já vai pedindo a pizza e se preparando para passar a madrugada inteira fazendo deploy em produção, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente vai finalmente falar sobre essa que foi uma febre ali dentro dos times de desenvolvimento e de arquitetura de sistema dos últimos anos, os famosos microserviços. Modularizar a aplicação, aumentar a coesão, diminuir o acoplamento, são sonhos antigos dos desenvolvedores e a gente consegue atingir boa parte dessas características com o uso dos microserviços. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Porém, antes da gente mergulhar de cabeça nesse estilo arquitetural, para começar a entender do que se trata, de onde veio e para onde vai, vamos tentar entender um pouquinho o histórico, como surgiu esse modelo e a tomada de decisões que acabou levando ele a se tornar o queridinho ali dos desenvolvedores nos últimos anos. Em 2005, um então desenvolvedor chamado Peter Rogers acabou usando um termo micro web service dentro de uma conferência chamada Web Service Edge. A ideia dele aqui, nesse artigo, era apresentar serviços enxutos, pequenos, altamente independentes e com baixo acoplamento. Isso era uma certa inovação para a época, que estava ali acostumada com a utilização e a popularidade do modelo SOA, que reinava, principalmente em grandes empresas, em grandes corporações. Agora, aqui nesse momento, eu acho importante trazer um pouquinho do que é essa arquitetura SOA, para a gente poder entender como que o microserviço funcionaria ali como um contraponto a ela. SOA, ou Service Oriented Architecture, é um estilo arquitetural organizado em serviços independentes que se comunicam por interfaces bem definidas, normalmente através de um barramento de serviços. A ideia central aqui era usar esse barramento para que as aplicações pudessem conversar entre si de uma maneira ordenada e padronizada. Nesse modelo, os serviços costumam ser mais robustos e genéricos e costumam utilizar protocolos de comunicação mais pesados, como o SOAP com XML. Existe também um componente central nesse modelo chamado ESB, ou Enterprise Service Bus. É através desse componente que todos os serviços se comunicam. Além dele centralizar os acessos, fornecia também recursos como roteamento de mensagens, segurança, monitoramento e etc. É um componente bem robusto, que demanda mão de obra especializada e consome uma boa quantidade de recursos. É importante ressaltar também que essa cultura do SOA foi muito forte dentro de soluções corporativas, e os ESBs mais conhecidos eram normalmente oferecidos por grandes fornecedores, como IBM, Oracle, SAP, etc, etc, etc. Essas ferramentas eram e ainda são, até hoje, muito populares e muito difundidas ali no mercado corporativo de grandes aplicações. E muitas empresas ainda seguem com muito sucesso esse estilo arquitetural. E só para constar, existem também ESBs de código aberto, tá? Que também são bastante difundidos. Um exemplo conhecido é o WSO2 ESB, por exemplo. Dito isso, vamos voltar para a apresentação do Peter Rogers. O que ele propunha na época era a diminuição do tamanho desses serviços e também a adoção de um novo protocolo. Ao invés de SOAP com XML, que para quem já trabalhou com ele sabe que é bem verboso, a utilização de REST, protocolo que já existia na época, porém não era tão difundido assim, principalmente em grandes empresas. O objetivo dele era tentar trazer alguma simplificação ali naquele modelo de SOA existente. Acho que agora deu para ficar um tantinho mais claro de por que esse nome, microserviços, de onde ele surgiu, certo? Era de certa forma uma oposição ao modelo vigente de SOA. Então agora, já em 2012, um grupo de arquitetos acabou optando
pelo nome microserviços, como um nome mais apropriado para arquiteturas de sistemas que usem essas características e outras que a gente vai discutir aqui ainda, tá bom? Nesse mesmo ano, em 2012, na Polônia, a gente teve a apresentação de um grande case que utilizava esse estilo, que foi o Microservices, Java the Unix Way, em que trazia a ideia que os serviços de uma aplicação deveriam seguir ali a mesma filosofia ou uma filosofia parecida com o sistema operacional Unix, em que cada processo tinha uma única responsabilidade e pequena responsabilidade e que vários desses processos ou vários desses serviços podiam trabalhar em conjunto para alcançar e resolver problemas maiores. Ou seja, uma abordagem arquitetural em que a aplicação era dividida em serviços pequenos e independentes em que cada um resolvia um único problema de sua responsabilidade. E o link para essa apresentação está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você tiver curiosidade, clica lá que é bem interessante. Mas e aí, você já conhecia essa história? Se não conhecia, acho que já vale o like, né? Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Cada like, o YouTube distribui esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. E aí a gente vai conseguir chegar em mais gente e continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui. Tudo bem? Voltando para o vídeo agora. Tendo toda essa base, vamos entender agora um pouco mais formalmente o que é e como funciona uma arquitetura em microserviços. Essa é uma arquitetura descentralizada na qual as funcionalidades são desacopladas e independentes, implementadas em serviços diferentes. Cada serviço deve implementar uma única funcionalidade, ou seja, deve ter uma e somente uma responsabilidade dentro de um contexto delimitado. Ok? Mas agora vamos ser um pouquinho mais prático. Na prática, o que vem a ser um serviço? O que eu tenho que ter implementado dentro do meu sistema para que a minha arquitetura implemente as características de uma arquitetura de microserviços? Peguei aqui uma definiçãozinha de serviço em que, para a gente entender a nossa implementação como um serviço independente, ela deve cumprir a 3 requisitos. Deve ser uma aplicação standalone, ou seja, deve funcionar sozinha, deve possuir um deploy independente, né? Ou seja, a minha entrega dessa aplicação não deve, em hipótese alguma, depender da entrega de outras aplicações, e deve implementar uma funcionalidade útil dentro do domínio do problema que eu estou tentando resolver. Basicamente é isso. Simples assim. E com base nisso, a gente pode explorar os outros assuntos que a gente já vem vendo no canal para garantir que a nossa implementação seja adequada, que siga ali os melhores padrões de desenvolvimento e a gente consiga estabelecer uma comunicação eficiente entre esses serviços. Portanto, a partir de agora, a gente vai ter que prestar atenção em alguns pontos muito importantes que vamos ter que lidar durante o desenvolvimento do nosso projeto com esse padrão arquitetural. Os serviços dentro dessa arquitetura são fortemente inspirados no conceito de Bounded Context, ou contextos delimitados, que são um conceito ali do DDD que visam delimitar os limites de maneira muito clara dentro de um subdomínio ou domínio de uma aplicação, tá bom? Não vou me estender muito aqui, porque já tem vídeo no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para você clicar e ver depois desse daqui. E também, por conta do baixo acoplamento e da independência entre esses serviços, é de extrema importância que eles sejam acessados somente via API. Percebe que eu não estou dizendo API REST, percebe que eu não estou dizendo mensageria, eu estou dizendo API de uma maneira genérica. O que eu quero dizer com isso? Nada de integração via banco de dados, nada de 2 serviços acessando o mesmo banco de dados. Para você ter acesso aos dados de um serviço específico, esses dados têm que estar exclusivamente disponibilizados via API. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo aqui, é isso. Cada microserviço tem o seu próprio banco de dados e ninguém, além dele, pode acessar esse banco. Tudo bem? No próximo vídeo dessa série, eu vou fazer um vídeo inteirinho explicando por que isso é uma péssima ideia e por que isso vai levar o seu sistema à ruína. Tá bem clickbait, né? Mas é isso mesmo. No próximo vídeo você vai entender por quê. Mas para esse vídeo daqui, fica com isso em mente. Agora vamos tentar exemplificar aqui mais ou menos em alto nível o que a gente já viu até aqui e tentar expandir
esses conceitos. Vamos imaginar um sistema de streaming, como uma Netflix ou o próprio YouTube, por exemplo. Como seria uma arquitetura de microserviços com um sistema assim? Eu vou deixar a imaginação ir falando aqui. Nesse momento, eu consigo pensar em alguns serviços aqui bem alto nível, como, por exemplo, autenticação e autorização, que vai fazer a gestão do login, perfis de usuário e permissões. Um serviço de catálogo, onde a gente vai manter informações de filmes, séries e os metadados referentes a eles, como gênero, sinopse, elenco, etc. Serviços de recomendação, que vai gerar sugestões personalizadas ali, usando um algoritmo proprietário dessa empresa. O serviço de streaming em si, que vai ser o responsável por fazer a entrega de fato dos vídeos, né, adaptando qualidade conforme a conexão do usuário. Serviço de pagamentos de assinatura, serviço de histórico, notificações, upload, etc, etc, etc. Aqui, a ideia não é mostrar nos mínimos detalhes como seria uma implementação da arquitetura desse jeito no mundo real, mas dar uma base de entendimento de como funcionaria um modelo parecido e o que precisamos ter em mente que é importante quando a gente vai implementar. De cara, eu consigo pensar na diferenciação de alguns serviços, como, por exemplo, um serviço de recomendações e um serviço de streaming. Imagine que eu tenho um algoritmo específico e proprietário para recomendações de vídeos aos meus inscritos. Isso tornaria esse serviço essencialmente interessante de se manter independente do restante do sistema. Porque aqui eu posso ir fazendo alterações nesse algoritmo e experimentando com uma velocidade diferente da entrega dos outros componentes da minha arquitetura. Aqui eu posso ter muito mais velocidade, muito mais agilidade para testar nuances diferentes desse algoritmo com um único deploy, sem prejudicar, sem comprometer em nada o restante do meu sistema, o restante da minha arquitetura. Com isso, eu também posso manter um time simplesmente focado na melhoria desse algoritmo, né, na melhoria dessas recomendações. Já no serviço de streaming, eu vejo nele grandes oportunidades para escalabilidade, uma vez que, a princípio, me parece ser o sistema que vai consumir mais recursos de todo o meu ambiente, de toda a minha arquitetura. Dessa maneira, a gente pode pensar até numa stack diferenciada, utilizando ali, de repente, uma linguagem de programação mais otimizada para vídeos ou para arquivos brutos, enfim, eu consigo ter essa independência até na stack e na tecnologia que eu vou utilizar. E a partir daí eu posso focar em eficiência do meu código e ir descendo cada vez mais o nível, sem, mais uma vez, comprometer o restante do funcionamento da minha arquitetura. Deu para ficar um pouquinho claro? Comenta aqui embaixo se você tem interesse em um vídeo, em algum material, explicando melhor como que pode ser feita essa diferenciação de serviços e como que eu posso pensar nessas características incorporadas em cada um desses serviços, ok? Agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios dessa arquitetura, né, que a gente pode obter ali de vantagem com a implementação dessa arquitetura. Acho que o principal benefício desse modelo, que acaba gerando as outras vantagens que a gente vai ver aqui, é a independência de serviços, né, o que acaba gerando um baixo acoplamento entre a minha arquitetura, já que, como a gente já viu, são aplicações standalone. Então, através disso, eu consigo ter uma boa manutenibilidade do meu sistema, né, porque cada desenvolvedor de cada serviço vai estar unicamente focado naquele escopo e não na solução inteira, no projeto inteiro como um todo. Outro benefício que a gente já está careca de saber aqui no canal é a escalabilidade. Então, eu tendo serviços menores que consomem poucos recursos, e eu tenho uma crescente maior, uma demanda maior, melhor dizendo, para esse serviço específico, eu posso escalar só ele, sem me preocupar muito com os recursos que estão sendo consumidos nas outras partes do sistema. Um outro benefício que pode ser atrelado a esse é a questão da resiliência. Isso quer dizer que quando uma parte do meu sistema está comprometida com algum erro ou alguma exceção que acontece em ambiente produtivo, não necessariamente a minha solução inteira vai se degradar. Aquele pequeno pedaço de funcionalidade
pode ser contornado de algumas maneiras para que a minha arquitetura inteira não caia por conta desse único problema. A gente já tem vídeo sobre isso aqui também, eu vou deixar aqui no card. Um outro benefício também derivado da independência é a independência tecnológica. Como a gente já comentou, cada serviço pode ter até sua stack específica, né, levando em consideração o que aquele serviço vai entregar. Se eu tenho uma aplicação que funciona melhor com uma linguagem de programação X ou Y, com um banco de dados X ou Y, eu posso me aproveitar dessa característica e esse serviço pode ser implementado dessa maneira. O que nos leva também a ter equipes independentes também, né? Até essa possibilidade. Como já comentado, com a utilização dessa abordagem, eu posso ter múltiplos times e cada time focando em um microserviço ou um grupo pequeno de microserviços, reduzindo muito o escopo do onboarding desse time e da curva de aprendizado dele para entrar de cabeça aí no desenvolvimento. Daí a gente não teria aqueles onboards de uma semana, onde a gente precisa de, sei lá, 2 dias, 3 dias só para conseguir buildar o projeto pela primeira vez. Agora, claro, né, gente, nem tudo são flores. Apesar desses benefícios que a gente pode ter, que podem sim ser muito grandes, eu tenho atrelado a isso também muitos desafios que a gente precisa direcionar e que a gente precisa entender antes da gente adotar esse modelo, né, esse estilo arquitetural para o nosso projeto. O primeiro deles, acho que salta à vista de todo mundo, é que com essa adoção desse modelo, a gente acaba aumentando muito a complexidade da nossa infraestrutura. Acaba que aqui, apesar de melhorar bastante a questão do escopo e do desenvolvimento, não é mais só codar e entregar. Aqui a gente precisa ter rotinas de monitoramento, precisa ter alguém acompanhando ali CI, CD. Um outro ponto aqui que a gente precisa levar em consideração é que problemas que teoricamente estão resolvidos ali no sistema monolito, aqui a gente precisa entender e implementar da melhor maneira, como por exemplo a comunicação entre serviços, aspectos como rede de computadores, latência, largura de banda, tamanho de dados de transferência, enfim, isso tudo a gente precisa entender como que vai funcionar dentro da nossa arquitetura agora distribuída em projetos diferentes e passar a ter que lidar com fallbacks, circuit breakers, etc, etc, etc. Um outro ponto interessante que a gente já vem falando aqui também é a questão dos dados distribuídos. Como cada serviço é independente e utiliza sua própria base de dados, esse aspecto é importante da gente entender que eu vou precisar lidar ali com a consistência eventual dos meus dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que as minhas bases de dados ali em todo o meu ecossistema eventualmente podem não estar consistentes ali naquele momento. Então, enquanto a operação está sendo feita em um serviço, eu preciso de estratégias para replicar o que foi produzido nesse serviço aqui para os outros serviços que se interessam com aqueles dados também, tá? Então isso aqui vai precisar ser direcionado com bastante cuidado. O custo de operação também pode ser prejudicado, né? Muitas vezes com a arquitetura de microserviços, com componentes separados, principalmente se não forem bem dosados, se não forem bem estudados, pode levar a um custo financeiro maior do que numa aplicação monolita. Aqui já vai, acho que um pouquinho mais de caso a caso, porque eu já vi aplicações monolitas também que consomem recursos infinitos, uma máquina gigante, um banco de dados gigantesco também. Daí eu acho que vai um pouquinho mais do feeling ali, do estudo de quem está produzindo, de quem está desenvolvendo essa arquitetura. Mas agora, na minha modesta opinião, eu acho que um grande desafio, principalmente para quem está no dia a dia desenvolvendo e desenhando essa solução, e que não é tão falado nos materiais de microserviços por aí, é um desafio que você vai ter dentro do seu próprio time, a capacitação. Explico. Esse modelo ele não é intuitivo, principalmente para quem já trabalha no modelo de desenvolvimento tradicional ali de monolito. É muito fácil num processo de migração para microserviço, ou mesmo num desenvolvimento novo, em que a gente implemente só parte dessas estratégias de descentralização. Devido ali à pressão dos prazos que a gente tem, ao próprio desconhecimento do time que está desenvolvendo, da falha na gestão técnica, a gente começa a implementar e pare mais ou menos ali no meio do caminho. E aí acabar abrindo mão ali das características mais importantes, como compartilhar bancos de dados, compartilhar
bibliotecas de código, para evitar duplicação de código e entre outras características. Isso pode ser desastroso para o seu projeto. E eu diria que essa é a grande diferença entre projetos que têm chance de dar certo, né, que podem dar certo, e projetos que vão, sem dúvida alguma, fracassar, que vão precisar ser reescritos e reimplementados num futuro não muito longo. Se não agora, quando o projeto for ficando mais complexo. Então, minha dica aqui é, se você quer treinar esse modelo, entre aspas, comece ali com projetos mais simples, embarque com o seu time nessa empreitada e aprendam todos juntos, ou capacite seu time se você já tem mais experiência nesse modelo. O importante aqui é todo mundo entender que está no mesmo barco, todo mundo entender as motivações e por que elas precisam ser desse jeito, e não saia cada um seguindo seu próprio padrão ali e fadando o nosso sistema ao fracasso. Mas agora, se você está começando agora um projeto pequeno, que precisa entregar valor rápido, que precisa ir para a rua rápido, ou mesmo um MVP que precisa ainda ser validado, talvez a complexidade não se pague nesse caso. O monolito bem feito, bem desenhado, bem estruturado e com responsabilidade que possa ser quebrado no futuro de uma maneira pouco traumática, conforme a gente já vem vendo em outros vídeos aqui no canal, pode ser a melhor opção nesse caso aí para o seu modelo, para o seu sistema que está nascendo agora. Bom, galera, por hoje é isso. Espero ter passado um pouquinho da minha visão sobre o que é esse modelo de microserviços, o que a gente pode ter de ganho e de vantagem com ele. É claro que num vídeo de alguns minutos a gente não consegue passar todos os aspectos relevantes desse estilo arquitetural, mas eu espero que pelo menos um pouquinho ali na essência eu tenha conseguido repassar. Mas a gente ainda vai voltar a esse tema várias e várias vezes aqui no canal, sempre com um viés um pouquinho diferente, evoluindo cada vez mais. Portanto, não deixa de se inscrever, deixa o like no vídeo, compartilha com o seu time, compartilha com o seu Tech Lead, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas para a gente continuar com esse material aqui que a gente sempre tenta trazer com bastante qualidade aqui para o canal. E eu vou elencar 2 vídeos aqui no final que vão ajudar um pouquinho a gente nessa jornada aí da arquitetura de software e da arquitetura distribuída. O primeiro deles eu falo sobre Vertical Slice, que pode sim ser um pontapé inicial, principalmente se você está pensando em migrar um sistema que hoje é monolito para um sistema mais distribuído. Então ali a gente vê algumas estratégias interessantes e um padrão arquitetural interessante para essa quebra também. E o outro é sobre contextos delimitados dentro do DDD, que ajuda bastante a gente a definir o escopo de um serviço dentro de uma arquitetura orientada a microserviços e mapear todos os serviços que vão ser disponibilizados ali pelo nosso sistema. Mas você já implementou essa arquitetura dentro do seu projeto ou só ouviu falar? Que dificuldades você teve? Deixa seu comentário aqui, vamos enriquecer essa discussão e evoluir sempre. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.